Bem, cervejando por aí, eu tô aqui com o meu parceiro Sérgio, que eu sempre erro o nome dele, o sobrenome, então é melhor não falar. Sérgio, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Copo estupidamente gelado ou copo natural? Interfere no paladar, no pH da cerveja, ou é misticismo? Ou é meramente mimo do dono do bar? Olha só, Eduardo, é uma pergunta boa, porque muita gente faz isso, né? O copo interfere, é claro que interfere. Eu costumo dizer que existem uns 8 pecados capitais, os 7 a gente conhece. O 8º pecado capital é você beber cerveja no gargalo. Esse é o 8º pecado capital. Por quê? Porque, olha só, a cerveja é um líquido que tem espuma. Na hora que você bebe no gargalo, não faz espuma. Você bebeu a cerveja toda. Segundo, a cerveja tem aroma. Ela não é só um líquido para você beber igual a água, que é inodoro, insípido e incolor, tá certo? A cerveja é um líquido que tem aroma. Quando você bebe no gargalo, você não está sentindo o cheiro da cerveja, o aroma da cerveja. Então você está bebendo 1/3 da bebida, você só está bebendo líquido. A cerveja tem temperatura para ser bebida, igual o vinho. Igual o vinho. Você não bebe um vinho tinto gelado, não bebe um vinho branco ou espumante quente. A cerveja, nem toda cerveja você tem que beber estupidamente gelada. Certo? Canela de pedreiro. Exatamente. E a cerveja depende do copo. Por quê? Por que você tem vários tipos de copo? Né? Porque o copo, primeiro, o copo é onde você vai botar a sua cerveja. Então ele deve ter um formato para ser agradável àquela bebida. Então você pega, por exemplo, um copo de espumante. Ele é fininho, comprido e fininho. Por que fininho? Porque o espumante não é uma bebida muito aromática. Então o mínimo de aroma que ele traz, você tem que canalizar ele bem para o seu nariz. Segundo, o espumante, ele faz muita bolinha, né? Mas essa bolinha, na hora que você bota no copo, ela imediatamente ela cai. Ela não tem muita retenção. Aí você pega, por exemplo, um copo Weiss, né? Que é o copo para cerveja de trigo. Ele costuma ser dessa altura, normalmente pega meio canecões de freio. Não, eu tô dizendo aquele Weiss, que é é assim, parece uma tulipão. Isso. Parece muito, sabe o quê? A Copa do Mundo. Isso. Parece exatamente a Copa do Mundo, só que ela não é redonda, ele seria cortado. Por que ele é desse tamanho? Para poder caber meio litro e lá em cima caber uma quantidade enorme de espuma. Porque a cerveja de trigo, por conta das suas características, já traz uma quantidade grande de espuma. É importante ter espuma sempre para manter o... Sim, a espuma é importante, não só porque ela tem um gosto, a espuma tem um gosto, mas a função da espuma, ela tem basicamente 2 funções. Uma é manter a carbonatação. Se você pegar o copo, as bolinhas que saem do fundo, elas não se perderem todas, então ela fica retida na espuma. E a segunda função é evitar o contato da bebida com o ar. Para que com isso não venha a começar um processo de oxidação que pode vir a dar um gosto ruim na cerveja. Sim, mas nosso telespectador está querendo saber se o copo gelado mimo ou é boa ou não é. Olha só, o copo gelado pode ajudar a gelar a sua cerveja. O que pode acontecer é você... eu vou guardar meu copo no congelador. Legal. Aí você pega o seu copo a menos 10 graus. Botou no congelador, ele vai dar menos 10 graus. Quando você botar a cerveja, o que vai acontecer? A cerveja vem com 5 graus, mais ou menos. No boteco. Não estou falando raiz. Exatamente. Pensa em casa no raiz, botecão. Não, se você botar na geladeira, ele vai dar uns 5 a 8 graus. Na hora que você botar, vai dar um choque térmico na tua cerveja e ela vai espumar. Isso. Ela vai espumar muito. Por quê? Porque o copo está mais gelado do que a cerveja. E eu acho isso desagradável. Mas eu, profissionalmente, para não deixar molhar a mesa, que eu não gosto que molhe a mesa, eu já mando para dentro. Aquela espuma toda. Uma opção é você jogar uma água gelada nele, só para poder dar uma quebrada. E o ideal seria você servir a cerveja na mesma temperatura que o copo, para evitar exatamente o copo natural, sem gelo.
Não. O ideal seria você servir o copo na mesma temperatura da cerveja. Onde está bota o copo na geladeira, não no congelador. Entendi. Não no congelador. Outra pergunta. Eu adoro tomar aquele copinho americano que é famoso. Todo botequeiro adora o americano. Verdade. Porque É um estilo de copo. Ele não é muito nem pouco, né? É igual a pelada que... Esse é o copo chamado copo americano. É um copo muito utilizado para cervejas, digamos assim, de alta fermentação, mais leves. De combate, cerveja de combate, vamos lá. Esse copo, eu gosto de servir e deixar ele sempre mais ou menos um dedão assim. Um dedinho de espuma. Sim. Porque eu já observei que quanto mais é a espuminha, você sente o paladar da cerveja, até degustando... né, petisquinhos, né? Sim. Não, esse copo, a gente diz que é copo de pobre, né? Porque é copo de geleia, né? Mas não é exatamente o copo de geleia, né? Porque as geleias passaram a usar um copo muito parecido com esse. Esse é o copo chamado de copo americano, você está certo. Copo americano é muito utilizado para as cervejas ao estilo americano, as American Light Lagers. São as cervejas americanas digamos assim, light. Estilo Pilsen, né? Baixa teor alcoólico. Outra pergunta que eu quero fazer, porque todo cervejeiro, principalmente artesanal, detesta copo de temperatura. Stanley. Falou nisso, arrepia até os caras. Eu ia ganhar um de aniversário, eu falei pra minha mulher, não, me dá outra coisa, porque eu tô me metendo no meio que eu sou capaz de apanhar no meio dos caras. Por quê? Não é isso. Olha só, o copo Stanley ficou famoso no mundo cervejeiro porque ele é um copo térmico. Na balada o cara mantém gelado. E aí aquele tal negócio igual camisa de grife, né? Igual camisa de grife. O cara bota uma camisa polo, aí ele bota uma Ralph Lauren. Não é uma camisa, é uma Ralph Lauren, tá certo? Então, é um copo térmico, tá certo? Que tem a função de tentar manter a temperatura do líquido por mais tempo. Aí ele tem uma tampinha, você abre a tampinha, bebe, fecha a tampinha. Mas o cervejeiro raiz, aquele cervejeiro que toma cerveja no café da manhã, ele vai chamar você de Nutella. Vai dizer Mas se o cara chegar com um copinho americano... alguns vão dizer assim, você é pobre. O copo Stanley não é um copo muito barato. Então o cervejeiro tem que entrar com caneca. É comum, né? É comum, principalmente quando você vai em festas cervejeiras. Tem muita gente, inclusive, que utiliza o que a gente chama de tirante, né? Festa alemã... toda hora. O cara bota um tirante aqui no pescoço, tem um grampinho, prende no caneco, que aí ele não tá nem aí. Ele larga a cerveja não cai. Quer dizer, o líquido cai, mas o copo não cai, né? Isso aí. Então é essa vantagem. Mas o copo é muito importante. Nós vamos fazer até, de repente, um episódio sobre falar sobre copo. Existem vários tipos de copo, cada um para cada tipo de cerveja. Inclusive... a temperatura da cerveja, dependendo da cerveja, do teor alcoólico dela, do seu corpo, ela não deve ser bebida muito rapidinho, gelada. Porque só tem um pouco tempo. Copo plástico nunca, né? Copo plástico... Não, digo o seguinte, copo descartável, não, pelo amor de Deus, sua cerveja merece mais do que isso. Agora, copo plástico é muito comum, quando você vai principalmente em eventos externos, em festas... Corporativistas. A gente mesmo tem um copinho do Cervejando por aí, né? Que é um copinho de plástico, por quê? Para evitar acidente, de cair e quebrar e vir um caco de vidro. Não tem, mas copo descartável, pelo amor de Deus, né? Eu vou parando por aqui, espero que você tenha gostado, né, Sérgio? Opa! Clica aqui embaixo ou visite nosso site cervejandoporaí.com.br. Lá você vai encontrar as mídias, o acesso às mídias, aos episódios do podcast. Muito bacana. É isso aí. Espero que você tenha gostado e troca de copo, irmão.